Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e trago nesse vídeo a resolução deste exercício que vai envolver conceitos de densidade, de empuxo. Vamos ver a questão. Um bloco construído de um material desconhecido flutua em um líquido cuja a densidade do líquido é 1.100 kg por metro cúbico. Então esse bloco, que eu não sei que material que ele é construído, está flutuando nesse líquido, nesse fluido, com 70% do seu volume submerso, tá? Então ele está ali flutuando 70% do volume submerso. E quando se encontra em um segundo fluido, flutua com 0,8 V submersos. 0,8 V seria 80% ali do seu volume submerso. Qual é a massa específica do material que o bloco é construído? B, qual é a densidade do segundo líquido? Então eu sei só a densidade do primeiro líquido. Eu sei que o material vai flutuar com 70% dele submerso nesse líquido. Eu vou conseguir calcular a densidade, ou seja, a massa específica ali desse material. E aí eu vou colocar esse material, esse corpo, em um outro fluido que vai flutuar com 80% submerso, e aí com isso eu consigo calcular a densidade do segundo fluido. Então vamos fazer só um esqueminha para a gente entender um pouquinho aí como que a gente vai resolver esse exercício. Ó. Então vamos supor que eu tenho um pote, dentro desse pote eu tenho um certo fluido, tá? Eu tenho um fluido aqui dentro desse pote e eu vou pegar um corpo C, tá? Eu tenho ali um corpo C e eu vou colocar nesse fluido. O que vai acontecer que o exercício falou? Ele vai ficar de forma que 70% do seu volume vai estar submerso, tá? E eu soltei, ele ficou ali em cima, submerso. Só que é o seguinte, que força que está sendo aplicada sobre esse corpo? Bom, como todos os corpos que existem, tem uma força que está sendo aplicada sobre ele, que é a força peso dele, tá? Então ele tem a força peso sendo aplicada sobre ele, levando ele, puxando ele para o centro, direção do centro da Terra. Mas por que ele não continua descendo até tocar aqui, chegar aqui no fundo desse pote aqui? Porque tem uma outra força que a gente chama de força de empuxo. Essa força de empuxo é o que? É causada ali pela pressão ali do fluido, tá? Então o fluido faz a força de empuxo levantando o corpo para cima, né? Fazendo uma força para cima e a força peso para baixo. O que acontece? Quando ela chega a 70% do corpo submerso, a força peso vai igualar a força de empuxo e aí ele vai estabilizar. Tudo bem? Por que 70%? Porque o empuxo depende de quanto de líquido, o tanto de fluido que foi deslocado. Qual que é o volume de fluido que foi deslocado? A gente tem essa formulazinha aqui, ó. O empuxo é o que? É a densidade do fluido vezes o volume deslocado do fluido, tá? Onde aparece F, a gente vai chamar de fluido, tá? Então a densidade do fluido vezes o volume deslocado do fluido vezes a gravidade. Nesse caso assim que eu sei como estabilizou, a gente tem que o peso está igual ao empuxo, tá? O peso está igual ao empuxo porque estabilizou. O empuxo é o que, ó? O empuxo a gente tem que é a densidade do fluido vezes o volume deslocado do fluido vezes a gravidade. O peso, a gente sabe que o peso é massa vezes gravidade, tudo bem? Só que vamos trabalhar com um pouquinho diferente. A gente não quer a densidade, que é a massa específica do bloco. Eu não vou trabalhar com a massa. Eu vou tentar dar um jeito de colocar aqui a massa específica, que seria a densidade do bloco, tá? Bom, como que seria a densidade? Eu vou chamar aqui, ó, densidade do corpo, tá? Então, onde tiver F é fluido, onde tiver C é corpo. Então, densidade de fluido, aqui vai ser a densidade do corpo. A densidade, como que a gente calcula a densidade? É a massa do corpo sobre o volume do corpo, tudo bem? Eu vou passar esse volume para lá multiplicando, então eu tenho o quê? Que densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual a massa do corpo, tá? Então, beleza, massa é igual a densidade vezes volume. O que eu vou fazer aqui? Aqui no peso, quando eu for calcular aqui o peso do corpo,
né? Eu vou ter a massa do corpo vezes a gravidade. Eu vou trocar a massa do corpo por isso daqui, ó. Massa do corpo eu troco por densidade do corpo vezes o volume do corpo, vezes gravidade. Tudo bem? Então, aqui o peso eu vou trocar por densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Então, olha só o que a gente tem. A gente colocou o nosso corpo, quando ele chegou a 70% submerso, estabilizou, ficou paradinho. Quer dizer que o peso está igual ao empuxo. O empuxo é calculado como a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. E o peso, como a gente acabou de ver, pode ser dado pela densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. O que a gente vai fazer? Eu vou passar esse volume aqui do fluido dividindo, tá? Então, olha só, eu tenho o seguinte. Aqui vai ficar o volume do corpo e a gravidade, tá? Esse densidade do corpo vai passar para lá dividindo depois, tá? Mas o que vai passar para cá? Essa gravidade e esse volume do fluido. Então, esse volume do fluido está multiplicando, passa dividindo. Essa gravidade está multiplicando, passa dividindo. E do lado de lá ficou só a densidade do fluido. E o de lado de cá, essa densidade do corpo, que estava multiplicando, vai passar dividindo. Tudo bem? Esse daqui passou dividindo e o VFG passou dividindo. O G eu posso cortar. O que sobrou? Que o volume do corpo sobre o volume do fluido é igual à densidade do fluido sobre a densidade, né? Ou seja, a massa específica do corpo. Ok? Então, olha só a formulazinha que a gente chegou. Vou colocar aqui até para vocês, ó. VC, volume do corpo, VF é o volume do fluido deslocado. O que é o volume do fluido deslocado? É o volume submerso no fluido, tá? É o volume submerso, é o volume que está dentro do fluido, tá? Aqui a densidade do fluido. E o dC seria a densidade, ou seja, a massa específica do corpo. Com essa fórmula a gente consegue fazer o A e o B. Quer ver? Olha só como que a gente vai fazer o A e o B fácil. O A. Vou fazer o A. Ó. Volume do corpo sobre volume do fluido é igual densidade do fluido sobre densidade do corpo. Olha aqui, a gente tem que o volume, no caso do A, o volume que está submerso é 70% do volume. Então, a gente tem aqui, ó, volume do corpo. O volume que deslocou, ou seja, o volume submerso, é 70%, ou seja, 0,7 do volume do corpo. A gente tem que a densidade do fluido, a gente tem a densidade do fluido, é 1.100 kg por metro cúbico. E a gente quer calcular a densidade do corpo, tá? Então, olha só, eu vou cancelar aqui o volume do corpo. Esse 0,7 vai passar para lá multiplicando. E esse densidade do corpo vai passar, tá dividindo, passa para lá multiplicando. Pronto, é só fazer agora a conta. Vamos fazer a conta? 1.100 vezes 0,7 dá 770. Então, a densidade do corpo é 770 kg por metro cúbico. Ó. Então, pode ser essa ou pode ser essa, tá? O resto já cancelou. Essa é a densidade do corpo, tá? Aqui eles chamam a densidade do corpo de πB, tá? Que é a densidade do bloco, tá? Então, a gente pode chamar a densidade mais específica ou de D, igual eu estou chamando, ou da letra grega Rho, tá? As duas são aceitáveis, são os mais utilizados, D ou Rho. E agora falta fazer o B. O B eu vou usar exatamente a mesma fórmula. Volume do corpo sobre volume do fluido, ou seja, o volume que foi deslocado do fluido, que é a mesma coisa que o volume submerso, é igual à densidade do fluido sobre a densidade do corpo, tá?
Nesse caso agora, ó, no segundo líquido, o volume que está submerso é 0,8 do volume do corpo total. Então, se a gente tem o volume do corpo total, o submerso é 0,8 do volume do corpo. A densidade do fluido agora eu não sei, e a densidade do corpo eu já calculei que é 770. Eu cancelo aqui o volume do corpo. O que eu faço? Esse 770 vai passar para lá multiplicando, né? Vai ficar 770 dividido por 0,8 igual a densidade do fluido, que vai ficar 770 dividido por 0,8, 962,5, tá? Ó, ou é 863 ou é 963. Então esse 962,5 ele arredondou para 963, tudo bem. Então a densidade do fluido 962,5, eu vou arredondar para 963 kg por metro cúbico. Então essa é a resposta certa, essa cancelou. Então aqui a densidade do bloco, né, do corpo, 770 kg por metro cúbico, e a densidade do segundo fluido, do segundo líquido, é de 963 kg por metro cúbico. Espero que tenham gostado da resolução desse exercício. Abraços e bons estudos a todos.